Um luto normal, nessa fase, a pessoa fala assim, eu vou viver, não vai ser tão bom como era, mas eu vou viver, eu vou tirar forças de mim. Quando a pessoa começa a esse sentimento ser trocado pelo aquele sentimento, eu não vou conseguir, nada mais vai ser do mesmo jeito, eu sou incapaz. Quando começa esses sentimentos, é mais ou menos lá pelo segundo mês, final do segundo mês, início do terceiro, se isso não for bem resolvido, a gente começa, em geral, a caminhar para um estado depressivo. Eu acho que é sempre triste, né? A gente se despedir, principalmente quando a gente gosta muito das pessoas. Não estou dizendo que não seja frutífero, eu acho que o luto tem que haver, mas é sempre difícil, né? Vamos definir primeiro o que é luto, o que seria né? luto, O que né? seria luto? O luto é quando você tem alguma perda, normalmente é de alguém, ou então você perde funções. Por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente e fica paraplégico, por exemplo, ela entra em luto daquela pessoa que ela era. Então não é só de uma pessoa que deixou de existir, mas é uma pessoa que mudou de condição também. Tem luto da sua outra fase da vida. Luto, sei lá, uma pessoa casada há muito tempo e aí ela separa, tem um período de luto daquela separação. Então o luto sempre é um movimento de perda e essas reações que a gente tem. É claro que predomina nas perdas de alguém. Existem fases do luto? A gente pode dividir o luto em 3 fases, né? Uma é a negação. É aquele primeiro momento, em geral os primeiros 15, 20 dias, em que a pessoa não quer acreditar que aquilo está acontecendo. Mas mais do que não acreditar, ela está meio anestesiada, até porque é uma época que ela tem que tomar uma opção de medidas, né? Decisões. É papelada para enterro, é velório, é missa de 7º dia, quer dizer, tem todo um ritual a ser feito e necessário, que a pessoa entra no automático. É como se, tipo assim, na realidade, eu acho até que esse processo de negação é uma defesa do cérebro da gente, né? Para a gente passar por aquilo tudo, né? Depende como uma pessoa morre, né? No caso de uma perda física de alguém, se a pessoa morre de um desastre imprevisível, de uma maneira bruta, vítima de um assassinato. Então, assim, esses primeiros momentos é natural que a gente entre nesse automatismo que é chamada negação. Mas, em geral, as pessoas têm nesse primeiro momento essa negação, esse anestesiamento. Ela faz tudo no automático, como se fosse assim, é a força que ela tem para fazer o que tem que ser feito, digamos assim. Depois vem um período, depois da negação, vem o período da adaptação. Quer dizer, o que é isso? Passado aqueles primeiros 15 dias, 20 dias, a pessoa começa lentamente a retornar à sua rotina. Começa a voltar ao seu trabalho, começa a ter aquela sensação de tipo abrir a janela e falar, gente, o mundo lá fora não parou. Tem vida, eu preciso não dar parou. conta. Não parou, tudo está funcionando. Eu acho que é aquela hora que a gente percebe que a nossa existência individual não é tão significativa. Existe um movimento no universo, no planeta, que ele se faz independente da gente. Então é aquela hora que a gente vai voltando às nossas atividades. Ainda tem um choro ou outro? Tem, mas a gente vai, tipo assim, a gente é tomado pelaquela consciência de é preciso seguir em frente, né? Nessa hora do é preciso seguir em frente, é natural que eu sinta, algumas pessoas sintam mais, outras menos. Algumas pessoas começam nesse período a ter muita sensação de tipo assim, como é que eu vou viver sem, como é que vai ser minha vida daqui para frente, mas vai tocando. E tem a terceira fase, que é a aceitação. É aquela hora que eu falo, tipo assim, vai ser difícil, mas eu preciso enfrentar e eu vou dar conta. Eu vou ter que administrar coisas que eu nunca fiz, exatamente, mas eu tenho que fazer. Mas eu tenho que fazer, vou dar conta, eu peço ajuda, eu me informo, eu começo a tomar pé da situação e em nenhum momento eu questiono se eu vou ter capacidade de fazer. Eu tenho inseguranças, mas eu vou fazer o que tem que ser feito. Agora, quando nesse momento de aceitação a pessoa começa a ter muita insegurança e ter o pensamento, eu não saberei viver sem aquela pessoa, não é tipo assim, um luto normal, nessa fase a pessoa fala assim, eu vou viver, não vai ser tão bom como era, mas eu vou viver, eu vou tirar forças de mim. Quando a pessoa começa a esse sentimento
ser trocado pelo aquele sentimento, eu não vou conseguir, nada mais vai ser do mesmo jeito, eu sou incapaz. Quando começa esses sentimentos, é mais ou menos lá pelo segundo mês, final do segundo mês, início do terceiro, se isso não for bem resolvido, a gente começa, em geral, a caminhar para um estado depressivo. Agora, Bia, existe uma pergunta que eu vou estar olhando para eles. Eles têm me pedido muito que você fale assim, e você já falou em lives até comigo, com essa questão do Covid, né? A gente teve aí mortes que a gente não pôde levar aos nossos entes queridos. Como lidar com isso? Porque tem toda essa cerimônia, esse simbolismo também ali do enterrado, do jogar uma cinza, né? Como que é isso num momento como o que a gente viveu também de pandemia? Eu acho assim, a pandemia está sendo ainda muito ruim, mas no auge da pandemia a gente teve uma coisa que impedia o luto, né? Porque assim, você deixava o seu parente com Covid, internava ele, levando pela sua mão. Andando, falando, porque assim, tava o quê? 50% do pulmão tomado, 70% do pulmão tomado. E quando você recebia de volta, você recebia uma pessoa lacrada no saco preto. Estou falando isso porque isso aconteceu com a mãe da Jacira, né, nossa amiga. E ela ficou um tempo assim, tipo assim, eu recebi um saco preto. Quer dizer, na hora que você precisa tornar a sua pessoa querida mais digna, homenageada, você não tem mais como ter contato. Então, eu acho que isso é um trauma difícil de ser superado, só com muita fé, só com muita aceitação de entendimento, que tem coisas que a gente não entende, mas foi muito difícil, com certeza. A gente teve também, né, e eu quero deixar essa fala para a gente ir finalizando, o nosso querido Fábio de Mello, Padre Fábio de Mello, ele sempre tem uma palavra, saudade sim, tristeza não, né? E eu acho que é isso que a gente, porque o luto eu acho que vai ser eterno, você sempre vai lembrar da pessoa. A questão foi exatamente essas fases que a gente vai superando, que eu acho que é importante a gente ter passado. Eu acho que no primeiro momento, essa sensação do luto sim, tristeza não, eu acho que é difícil. Eu acho que tem ali 2 meses que é esse recolher, essa reflexão, mas eu acho que depois a gente tem que tomar aquela sensação, tipo assim, deixa eu começar a lembrar do que foi bom. Porque se eu tô com saudade, é porque teve muita coisa boa e a gente agradece pelas coisas boas, muita coisa boa.